Olá, estudantes do 8º ano. Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre lipídios. Lipídios? Você já ouviu falar? O que é isso? Você vai ter que prestar bastante atenção nessa aula para saber. Mas antes disso, aquele recado de sempre. Anote, registre no seu caderno tudo o que você achar interessante sobre os lipídios. É verdade, tem assuntos que nós não conhecemos. Outros assuntos, a gente tem até uma noção, uma ideia. Quando a gente registra, quando a gente anota no nosso caderno, facilita. É verdade, acredita em mim. Você vai colocar palavras-chave, os significados. Toda vez que você anota, toda vez que você registra, você também está guardando na sua cabeça essas palavras. E, consequentemente, você vai compreender o que elas significam, para que elas servem, entre outras. Então vamos lá? Ver os objetivos dessa aula. Primeiro, conhecer o macronutriente lipídio, suas funções e importância. Então olha que interessante. Se você presta atenção nessas aulas, se você registra no seu caderno, você já sabe o que significa macronutriente. Mas se você não sabe, eu vou explicar novamente. Mas antes de explicar macro, eu vou explicar o que é micro. Micronutriente. Anota no seu caderno. Micro igual pequeno, pouco. Macro igual grande, bastante. Ou seja, micronutriente é aquele que eu preciso em pequena quantidade. Macronutriente é aquele que eu preciso diariamente uma grande quantidade. Cuidado! Grande quantidade não é excesso, porque o excesso desse nutriente pode causar mal, sim. Qual o outro objetivo? Identificar alimentos que são ricos, uma grande quantidade nesse macronutriente lipídio. E eu apresento essa imagem. Provavelmente você já viu ao vivo essa imagem. Fabiano, tira essa imagem da tela, tô salivando, olha que me deu fome. Enquanto você olha essa imagem, eu vou fazer a leitura do texto para você. No dia a dia, consumimos uma grande quantidade de alimentos que possuem um alto teor de gordura saturada. Então, até essa parte é uma afirmação. No nosso dia a dia, devido à correria, às nossas atividades, nem sempre a gente consegue comer alimentos frescos, frutas, verduras, legumes, cereais, grãos. Pelo dia a dia, você vai sair de um local, vai para outro, está estudando, tem um curso. Uma pessoa que trabalha, sai de um emprego, vai para o outro. Então ela tem que ter uma alimentação rápida. Na maioria das vezes, os alimentos que já estão prontos têm uma grande quantidade de gordura. Continuando a leitura. Quais os problemas do excesso de gordura saturada que pode causar no nosso corpo? Então assim, nós podemos e devemos consumir lipídios, eles são importantes. Mas o excesso de gordura saturada nos faz mal. Então eu quero que você pense agora, quais os problemas da grande quantidade dessa substância no nosso corpo pode causar? Vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno.
Retornamos. E aí, olhou bastante a imagem? Cuidado, gente, não é para ficar lambendo a tela, né? Nós temos aqui um sanduíche, um hambúrguer, batatinha frita. Eu sei que, olha, ele tá assim, ó, suculento, tá gostoso, mas não é para lamber a tela da TV ou do celular. Ok, a gente pode, às vezes, esporadicamente, ir numa lanchonete, comer um hambúrguer, né? Ali, ó, tem a carne, tem o queijo, a batatinha frita. Não pode todo dia, porque esses alimentos, né? Então eles contêm a gordura. A batatinha foi frita, o hambúrguer foi frito. Então eu tenho uma quantidade de gordura saturada. E essa gordura adentrando no nosso corpo, ela pode causar mal. Ah, mas só uma vez, Fabiano? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, todo dia, 1 mês, 1 ano. Então essa gordura ela vai se acumulando e sim causa problemas para o nosso corpo. Você reparou lá no fundo que tinha alguma coisa? Ah, era uma pegadinha. Provavelmente você só ficou de olho no primeiro plano, no hambúrguer e na batatinha frita. Você reparou que tem alguma coisa lá atrás? Tem alguém carregando essa bandeja ou vai comer o que está ali? Nós temos uma barriguinha um pouco saliente. Significa, mostra que essa gordura saturada vai acabar o quê? Se acumulando também nas nossas células de gordura, nos adipócitos. Então também está associado ao acúmulo de gordura. Consequentemente, pode afetar outras estruturas e outros órgãos do nosso corpo. E nós vamos falar sobre isso. Então, os lipídios são popularmente conhecidos como óleos e gorduras. Quando nós falávamos em carboidratos, nós estávamos falando em açúcares. Agora nós trocamos de nutriente. Nós estamos falando de lipídio. Sinônimo de lipídio, gorduras e óleos. Uma boa dica para você anotar no seu caderno. Lipídios igual gorduras e óleos. E eu trago aqui, por exemplo, alguns que nós encontramos no nosso cotidiano. Então, os óleos vegetais que nós utilizamos na nossa alimentação. Aqui, por exemplo, uma manteiga. Mas, Fabiano, se você mostrou lá a batatinha frita e o hambúrguer e falou que o excesso causa mal, mas a gente usa. Existem gorduras, né? Ou seja, óleos que são bons, que nós podemos e devemos consumir. O problema está no excesso, na grande quantidade, e quando eu uso essa gordura saturada, quando nós fritamos o alimento, nós utilizamos esse óleo e nós esquentamos, nós fritamos a batatinha, nós fritamos, né? Nós colocamos aquele hambúrguer e colocamos óleo também. Aí é o problema. E sempre uma grande quantidade. Uma vez ou outra, pode. Sempre com moderação. Então, os lipídios, eles são o quê? Hidrofóbicos. Fabiano, meu Deus, que palavra é essa, hidrofóbico? Você me ajuda na definição? Claro que ajudo. Hidrofóbico é um material ou substância que não absorve ou não mistura com a água. Vamos pegar a palavra hidrofóbico. Hidro, água. Fóbico, phobos, fobia, medo. Medo de água, ou seja, não tem afinidade com água, não gosta de água, ou seja, os óleos, né? Os lipídios aqui no caso, não se misturam com água. E a gente consegue ver nessa imagem aqui. Quem não fez já essa experiência? Pegou um copo com água e colocou um pouquinho de óleo de cozinha. Você pode até misturar com uma colher e deixar descansando por alguns segundos. Você percebe a separação. Eu vejo uma fase água, eu vejo outra fase o óleo. Eu consigo identificar duas substâncias diferentes, né? Então é uma mistura o quê? Heterogênea. É uma característica do lipídio da gordura, ser hidrofóbico, não se misturar com a água. Os lipídios, então, têm uma função no nosso corpo. Qual é? Atuar como fonte de energia. Opa! Mas é a mesma função dos carboidratos? Sim. Carboidrato e lipídio fornecem energia para o nosso corpo.
Ou seja, quando a sua alimentação tem excesso de carboidratos e de lipídios e você não pratica alguma atividade física, você não gasta essa energia no total, ela se acumula nas nossas células de gordura, nos adipócitos. Por isso, tanto para carboidratos quanto lipídio, o excesso causa o quê? O acúmulo de gordura no nosso corpo. Mas também tem outras funções. Além de fonte de energia, participa da composição das membranas celulares. Opa! Membrana celular, Fabiano? A membrana celular não é uma estrutura das células? Sim, a membrana celular é uma estrutura, né, o que delimita a parte interna e externa de uma célula. Nós somos formados por células. Somos. Então perceba como a ingestão de lipídios é importante. Porque na constituição da membrana tem que ter lipídio. Se nós não ingerirmos lipídio, vai prejudicar o nosso corpo. Então aqui nós temos uma representação da membrana celular, onde a gente tem aqui nas partes coloridas, lipídios, formando essa estrutura tão importante da célula. E também estão relacionados à produção de algumas vitaminas e de alguns hormônios. Veja a importância dos lipídios. Por exemplo, o colesterol, ele vai auxiliar na manutenção da temperatura do nosso corpo. Porém, a gente tem que tomar cuidado. A gente, claro, não quer ter o acúmulo de gordura no nosso corpo, porque ele vai acarretar a problemas de saúde. Mas olha que interessante. A gordura é um isolante térmico. Por isso que eu coloquei essa imagem do ursinho ali fazendo uma gracinha. Ele escorregou, ele está brincando na neve. Ele tem uma grande quantidade de gordura no seu corpo, que isola da temperatura baixa do ambiente. Claro que ele tem pelos também, mas essa camada de gordura tem essa característica de manter a temperatura corporal dele e vamos dizer assim, o urso não vai passar frio no inverno na região onde ele vive. O excesso de gordura então é estocado aonde? Nos adipócitos. Você aprendeu, adipócito é o nome da célula de gordura que nós temos no nosso corpo. Todos nós temos essas células, os adipócitos. Qual que é a característica do adipócito? Guardar substâncias. Ele pode guardar carboidratos e lipídios. Vai depender da sua ingestão. Ingerindo muito e não usando, ele vai estocar, vai guardar como um armário. Então, esses adipócitos, eles vão se expandir até seu tamanho, até que a gordura seja usada como combustível. Tem como funções, então, reserva energética e isolamento térmico. Voltando lá para a história do ursinho. Então, aqui a gente tem uma pessoa. Ampliamos essa região da barriga, onde a gente tem uma grande quantidade de adipócitos. Essa célula tem um núcleo, tem suas estruturas, mas tem uma região onde ele vai guardar a gordura. Quanto mais ela guarda, ela vai ter um volume maior e vai dando esse aspecto na pessoa. E nós vamos para a nossa primeira atividade. Os lipídios, chamados popularmente de gorduras, são substâncias que se caracterizam principalmente por sua baixa solubilidade em água. Opa! Baixa solubilidade em água, não se mistura com a água. Cite duas importâncias biológicas do lipídio. Cite duas funções do lipídio. Para que ele serve? Vou dar um tempinho para você e eu já retorno.
Retornamos. E aí, você anotou no seu caderno essa atividade? Letra bem bonita? Para depois você retomar os seus estudos? Com certeza sim. Será que você acertou? Se você citou 2, 3 funções, não tem problema. Existem algumas dessas funções, então a gente vai apresentá-las. Então, os lipídios funcionam então como reserva energética, sendo acumulados nas células de gordura e fazem parte da composição da membrana plasmática. Também podem estar associados ao quê? À manutenção da temperatura corporal, né? Então, como um isolante térmico para aquelas pessoas ou aqueles organismos, no caso os mamíferos, como a gente viu ali o urso, que vive numa região muito fria. Falando ainda sobre os lipídios, eles podem ter origens diferentes. Então nós entendemos que os lipídios são o quê? Gorduras, ok? Tem alimentos que contêm essas gorduras. Já descobrimos as funções. Nos dá energia, isolante térmico, ficam guardados como reserva de nutrientes. Ok. Mas aonde que eu encontro esses lipídios para fazer ingestão? Você mostrou, Fabiano, que ela é importante. Faz parte da membrana da célula. Então, de acordo com a sua origem, as gorduras, os lipídios podem ser de origem animal ou de origem vegetal. Claro, eu posso ter gorduras encontradas, então, nas carnes dos animais. E eu posso encontrar nos vegetais, frutas, grãos, entre outros. Então, de origem animal, eu tenho 2 tipos de lipídios. Os glicerídeos. Quais são esses alimentos? Então, nas carnes, no leite, nos óleos vegetais. Nesse caso aqui, embora de origem animal, eles passam por alguns processos associados, ovos e leite. Ah, mas Fabiano, o leite veio da vaca. Então, não é um animal propriamente dito. Os ovos veio da galinha, não diretamente da carne do animal. A mesma coisa com os queijos que nós fazemos a partir da produção do leite. Os óleos vegetais aqui também têm uma relação com as questões animais, mas também podemos colocá-los somente como origem o quê? Vegetal. E nós temos um outro na classificação, os cerídeos, que é a cera produzida pelas abelhas. Então aqui a gente tem alguns exemplos de alimentos que nós consumimos. Então, na sua dieta, no seu dia a dia, você consome ovo. No seu dia a dia, você pode consumir carne. Então, nós vamos encontrar o quê? Lipídios. As principais fontes de lipídios de origem vegetal são, então, os óleos vegetais, porque nós plantamos aquela sementinha, vai germinar e nasce uma planta. Dessa planta, eu posso pegar o grão e, a partir dela, extrair um óleo. Por exemplo, então, das sementes, nozes e algumas frutas, como o abacate, o coco e o cacau. Então, olha que interessante aqui. Óleo de soja, óleo de milho, de canola, azeite de oliva. Aqui, ó, nozes e o abacate. Exemplos de lipídios de origem vegetal, que são importantes para a nossa alimentação. E nós vamos para a segunda e última atividade. Quais são as principais consequências para o organismo se consumirmos exageradamente alimentos ricos em lipídios? Então, nós já conversamos que é importante na nossa dieta consumir lipídios, ok? É importante o consumo de gorduras. O excesso, a grande quantidade, gorduras saturadas, sim, causam mal, prejuízo para nós. Então, que prejuízos podem trazer para a nossa saúde o excesso, então, do consumo de lipídios? Vou dar um tempinho para você e eu já retorno.
Voltamos. Vamos dar uma olhada na resposta esperada? Aqui também, os prejuízos podem ser muitos e talvez você não consiga ou não pôde descrever todos. Então, o principal bem visual é o ganho de peso, consequentemente a obesidade, a elevação do colesterol, a hipertensão, a pressão alta, doenças no fígado, problemas cardiovasculares, então associados ao coração e entre outras situações que podem ser postas. E nós temos uma atividade 3. Eu falei que a 2 era a última? Não, era a pegadinha, para ver se você estava esperto. Nessa aula nós temos 3 atividades, para você perceber como esse assunto é importante. Então eu coloquei mais um. A obesidade e algumas doenças cardiovasculares estão relacionadas ao consumo excessivo de alimentos ricos em lipídios. Então ele está afirmando, quando nós comemos alimentos ricos em lipídios em grande quantidade, em excesso, pode causar obesidade e doenças relacionadas ao sistema cardiovascular, ao coração. Ok? A eliminação total. Então assim, então lipídio é vilão. Se ele causa mal, vou tirar da minha dieta. Então a eliminação total dos lipídios da dieta de uma pessoa seria uma atitude saudável? Sim ou não? E você vai justificar. Vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno. Voltamos. E aí? Será que foi fácil essa atividade? Provavelmente sim, porque nós conversamos sobre isso nessa aula. Então, eliminar totalmente os lipídios da dieta, será que é uma boa atitude? Uma atitude saudável? Não. A eliminação não é saudável. Por quê? É recomendável consumir com moderação, numa quantidade aceitável para a sua idade, para a sua estatura, alimentos ricos em lipídios, pois eles ajudam na manutenção da temperatura corporal, participam da formação de hormônios, na constituição da membrana celular, entre outras características. Então, lembrem, a falta, carência ou excesso, os extremos, é prejudicial. Devemos comer um pouquinho de tudo, com moderação. E o que vimos na aula? Então, o conceito de lipídios. Falei, lipídios é a mesma coisa que óleos e gorduras. As funções que os lipídios desempenham no nosso corpo, a classificação de acordo com a sua origem, animal e vegetal. Nessa aula, nós falamos sobre os lipídios. Espero que vocês tenham gostado e até breve.